Aí pessoal, está no ar mais um programa Clique Noite, diretamente aqui dos estúdios da nossa TV Mais ABC, e hoje com um querido amigo, um grande médico, um dos principais ortopedistas e também ortopedista pediátrico, né, minha amiga? Aqui da nossa região. E hoje, com muita alegria, Dr. José Roberto Zagatti Hernandes com a gente. Dr. José Roberto, obrigado pelo carinho da entrevista. Obrigado, Edmir, pelo convite, tá? Obrigado, TV Mais, a todos os responsáveis aí. Obrigado. Inclusive, no último domingo, foi dia do ortopedista, né? Foi. Bacana, hein? Muitas comemorações, muitas homenagens? Bastante, viu? Graças a Deus, o pessoal que tem gostado do nosso trabalho, tem sentimento de gratidão, é algo muito bom, né? Sim. Nos deixa muito enobrecidos, muito vangloriados com o nosso trabalho. Eu sinto esse carinho das pessoas, assim, me deixa muito feliz. Claro que dinheiro que não paga, né? É Não quando é, a gente vê essa gratidão gratuita. Exatamente, né? Muita gente, inclusive do SUS, né? Os hospitais, que é uma gratificação pelo trabalho mesmo, assim, tá? Pela resposta ao tratamento. Sim. É uma paixão sem limite. Sem limite, de verdade. Em quais hospitais atuamos atualmente? Você citou aí hospitais SUS, mas enfim, em quais hospitais hoje, Dr. José Roberto? Eu estou no HC, né, de São Bernardo. Sim. Eu trabalho no Hospital IFOR, trabalho no Hospital Bartira, trabalho no Hospital Brasil e tem um serviço pequenininho lá no Hospital da Criança, tá? Lá em Guarulhos também. Lá em Guarulhos? Atendemos em Guarulhos, então? Atendemos. Uma vez por semana eu vou para lá. Ah, é? Que bacana. Só os pequenininhos. Ah, é? Só criançada? Só criançada com deformidade, né? Com deformidades. Deformidades ósseas. O Dr. José Roberto é ortopedista pediátrico, mas você atua, né, sua área de atuação ela é ampla, né? Isso. Porque vê a parte de trauma, deformidade, aí também essa área pediátrica. Fala um pouquinho do seu desempenho aí, Dr. José Roberto. Então, na verdade, assim, eu comecei a trabalhar com a parte pediátrica e as deformidades me chamou muito a atenção, logo no começo da minha carreira, né? E eu quis me especializar também nessa área, né? Então eu fiz ortopedia pediátrica, como todo mundo faz, né? Depois eu fiz fixador externo, tá? E... Fixador externo seria o quê? Aquelas... um acidente de moto, por exemplo. Vem aquelas... Gaiola que chama. Eu ia vir tentar um nome, né? Aqueles ferrinhos, na verdade é gaiola. Seria um pouco disso, é isso? Exato, Quando você tem uma incongruência articular grande, ou quando você tem uma deformidade grande, ou quando as lesões de partes moles são muito... O que seria uma lesão de parte mole para o nosso público entender? Quando você tem uma lesão muito profunda, né? Que muitos planos musculares, né? É mais ou menos tendões, de acidente de moto, por exemplo. Exato, lesão de alta energia, exato, Que por exemplo, você botar uma síntese interna, como por exemplo uma placa ou parafuso, isso poderia, né, evoluir para uma rejeição, por exemplo. Okay. Então, é um tratamento que a gente pondera, que nós ponderamos o fixador externo, tá? Que ele tende a dar menos rejeição, dar menos problemas, e o manejo é melhor nas partes moles. Resultado é melhor? Ele é bom se ele for bem indicado. Okay. Entendeu? Quando bem indicado, ele é um tratamento excelente, né? É muito bom. Eu sou feliz assim quando eu também, além do trauma, que a gente faz bastante, né? Eu sou feliz tratando os pequenininhos com deformidade. Então a gente vai falar que o Dr. José Roberto é do 880, né? Trata os pequenininhos, né? Muitos com certeza filhos das nossas mamães e papais que assistem o Clique Noite nesse momento. E também trata os grandões de acidente, trauma, alguma coisa que quebra, fratura. Sim. Deve ter muita fratura, tudo que é tipo, né, doutor José Roberto? Tem bastante fratura. Nós atuamos nas portas, né, de alguns hospitais, assim, e semanalmente eu atendo algumas fraturas, assim. E no hospital de clínicas também, né? Vem bastante fratura, tudo. E fraturas do A ao Z, igual você falou, né? Fraturas grandes, assim, que necessitam do fixador externo e fraturas que não necessitam, que com uma síntese interna, por exemplo, um punho, um ombro, um cotovelo, conseguimos resolver de maneira tranquila, né? O doutor falou sobre deformidade óssea. Aí já veio alguma coisa já de nascença,
a pessoa nasce, nascença ela nasce, daí ela já vem com essa deformidade, principalmente os nenês recém-nascidos, isso também é tratável. Fala um pouquinho dessa sua especialidade, doutor. Sim. Porque talvez a gente acabe aí atingindo um público que está vendo a gente e que sabe que às vezes precisa que o nenê, que o filhinho precise passar e tá aqui uma boa opção. Pelo menos para saber, né? Conhecimento. Esse tema aí, Edmir, é gozado. Sempre que eu falo dele, são anos tratando e sempre me emociona. Porque assim, como você consegue trazer dignidade para uma pessoa, entendeu? Quando você tira essa pessoa, transforma ela de um ser rastejante, com uma opção de a pessoa ela conseguir olhar a outra pessoa no olho, cumprimentar, ter uma marcha, ter um futuro, ter uma família, um bom emprego. Isso não tem nada né? Senti que o doutor tá meio emocionado, hein? Isso. Sempre que eu falo nisso, eu me emociono, né? Assim, eu queria até falar do meu professor, doutor Hilário, que faleceu tem mais ou menos um mês, né? Poxa vida. Então, eu aprendi muita medicina com ele, muita ortopedia com ele. Ele foi um verdadeiro mestre, um verdadeiro amigo, né? E até prestar minha homenagem a ele, doutor Hilário Boato. Foi um grande professor, um grande mestre. Mas falando dessa deformidade óssea, principalmente nos pequenininhos, né? Deve ser um trabalho realmente incrível, né? Você consegue trazer dignidade para o nenê e também para o papai e para a mamãe. Porque eles sabem que aquela criança vai passar e vai sofrer durante toda a vida, até porque a gente vive num país discriminatório. Exatamente. Né? Infelizmente, a sociedade como um todo, e o Brasil também é discriminatório. Você falou uma coisa interessante, né? As pessoas me perguntam, doutor, como que pode? Você não tem dó? Eu falei, exatamente o contrário. É por muita dó que a gente faz nosso trabalho, né? Na verdade, é por você querer algo melhor. Você querer algo e acreditar e saber que dá para fazer, entendeu? Você conseguir transformar uma deformidade, por exemplo, a pessoa tem uma perna menor que a outra. Poxa, eu ia perguntar algumas, por exemplo, como exemplo, né? Uma perninha menor que a outra. Então, vamos alongar a perninha, tá? É possível? Se tem uma perna mais curta que a outra e você alongar a outra, ele ficar igual? Exatamente. É possível? É possível, tá? Tem situações que não são necessárias, né? Até um determinado tamanho não se faz nada depois de algum determinado tamanho. Usa-se palmilhinhas, por isso que é necessário vir em consulta para a gente ponderar o tratamento. Depois de determinado tamanho, tá? Em determinada idade, opta-se por fazer o alongamento ósseo, tá? Ok. O que, por exemplo, outra deformidade que você pode trazer para nós que é importante a gente salientar aqui? Tá. Deformidades angulares, por exemplo, joelho valgo ou vargo, né? Deformidades que a perna é assim, nesta situação ou nesta situação. Conseguimos trazer ela para esta situação. Também é possível. É possível. O que mais? Encurtamentos, deformidades ósseas, deformidades angulares, por exemplo, a pessoa tem uma sequela de fratura ou uma infecção óssea. Nasce com o pé torto, por exemplo. É possível? Pezinho torto é possível. Que a gente vê casos, né, de neném. E aí, às vezes, o papai e a mamãe falam, meu Deus, meu filho, acabou o mundo. Ao contrário, é possível. É possível. E você falou algo interessante, um termo interessante, uma pauta do pé torto, né? O pé torto. Por exemplo, a criança vem com o pezinho torto e determinados tratamentos, né, são para determinadas idades. Por exemplo, crianças em idades mais tenras tendem a se tratar pelo método de Ponseti, que é o método do gessinho, que vai fazer um gessinho seriado. Crianças e adultos, né, nós tendemos a tratar, tá, com o fixador externo pelo método de Lizarov, porque pela idade é o método melhor, entendeu? Que nós consideramos embasado na literatura, claro, que é o método melhor para o tratamento. O doutor fala com tranquilidade, porque eu sei que o doutor José Alberto tem inclusive curso fora do Brasil, teve já aí um tempo nos Estados Unidos, né, aprimorando esse conhecimento. A medicina brasileira é muito boa, né? Mas a gente sabe que quanto mais o conhecimento vem, ainda mais na área médica, em outros países isso também é muito importante, né, doutor José Alberto? Exatamente. Eu tive a oportunidade, tá, de ficar lá em West Palm Beach, no Instituto Paley. Foi muito... É um dos principais institutos, não é, no mundo? De ortopedia pediátrica e deformidade, sim. Tá? Vem crianças do mundo inteiro tratar. E vem, inclusive, médicos do mundo inteiro, né? Na minha turma tinha
uma russa, tinha um médico do Oriente Médio, o Oriente Médio da Capadócia, tinha um chinês, e nós ficamos por longos períodos lá, né? Todo dia aprendendo e tal. Dr. Dror Paley. Agora a gente fala muito sobre ortopedia pediátrica, né? Mas se a gente passar um pouquinho para essa questão de braço quebrado, de traumas mesmo, em qual idade a gente sente hoje que mais ocorre esse tipo de problema? Porque esse é do nada, isso é imprevisto. Você está lá em casa, teu plantão, mas você está lá em casa ou você está lá no hospital, de repente aparece uma pessoa de tal idade, por exemplo, caiu, se machucou, jogou futebol, acidente, enfim. Aonde é mais recorrente? Que a gente tem que ficar sempre de olho, porque a gente sabe, por exemplo, que acidente doméstico acontece muito. A gente acha que, não, em casa não acontece. Sim. Tem muita gente que cai em casa. Tem. Eu conto que outro dia eu levei um tombo da cama, inesperadamente, da cama, gente, que situação ridícula. Eu fiquei um mês parado, sem andar direito, caindo da cama. Você já me conhecia? Então, não te conhecia ainda, doutor Zé, senão eu tinha resolvido o meu problema. Mas conta pra gente, fala um pouquinho dessa recorrência em acidentes. Então, na verdade, os acidentes, assim, em geral, tá? Não dá pra... distribuição um pouco bimodal, né? O que é isso? Acontece mais em algumas faixas etárias, né? Normalmente é nos jovens do sexo masculino, tá? Ou nos pacientes mais idosos, tá? Do sexo feminino, por conta dos hormônios, da pós-menopausa, tal, que deixa o osso mais fraquinho. Por isso que vale a pena acompanhar, né? As mulheres acima dos 45, 50 anos, densitometria óssea anual. Que boa dica, hein? Então, quer dizer, todas as mulheres a partir dos 45 anos é bom já fazer um tipo de acompanhamento. Exato, dependendo da genética dela, até um pouco antes, né? Os caucasianos tendem a sofrer mais com essa parte de osso mais porótico, né? Tá. Isso vai contribuir para que na fase da melhor idade, qualquer tombo não frature, porque é um grande problema, inclusive nas pessoas de 70, 80, 90 anos, né? Exatamente. De repente, às vezes, não é nem cai para quebrar, é quebra e cai, entendeu? Tá. Dependendo do... A quebra depois cai. Exatamente. Dependendo da porose, né, do osso, né? Tá. E os homens? Um pouco específico. Os homens um pouco menos, estatisticamente, né, por conta de não ter da menopausa, dos hormônios, né, os hormônios masculinos são, tendem a proteger um pouco mais a massa óssea. Estamos bem posicionados na área da ortopedia pediátrica, ortopedia de traumas, enfim, de fixadores externos no Brasil, se a gente falar perante ao mundo? Como é que está o nível de conhecimento e de avanço da medicina nesse sentido no Brasil? Eu acho que o Brasil, ele não, nos grandes centros, ele não perde para os países, né, os Estados Unidos, Europa. Mas assim, a questão às vezes do material, talvez, né, por conta de a gente usar mais aço, por exemplo, fixador externo, então. Quando você fala material, é um pino que vai dentro, é uma placa, é um fixador externo, alguma coisa nesse sentido. Tem materiais um pouquinho mais sofisticados, né? Eles têm essa... Mas assim, a mão de obra, né, é super qualificada, tá? Assim, existem centros, assim, posso falar com o pessoal da Unifesp lá, de onde conheço o pessoal, faço parte do grupo, e são pessoas super bem, assim, sabe, situadas e eu diria que não perde em nada para o que eu via a situação nos Estados Unidos, a gente acompanha, nada, entendeu? É muito qualificada a mão de obra. Tá? ABC também? Também. ABC tem grandes nomes, né, na área, né? Exatamente. Tá aqui é o nosso lado 1, mas entre outros, né, doutor Alberto? Ortopedia pediátrica tem vários. Dr. Eiffel Washington, tem muitos outros aí. A gente está falando muito da área pediátrica, né? E a gente sabe que o papai e a mamãe, às vezes, ele puxa a criança pelo braço, ele gosta da criança andando de andador, ele quer que a criança tenha um chinelinho com alça, um chinelinho havaiano. Tem algumas dicas, eu estou trazendo aqui vários elementos para poder ter análise do Dr. Zé Roberto, já que a gente está falando um pouco dessa área pediátrica, sendo que eu sei que trauma é importante, né? Os fixadores são importantes, principalmente na hora que a pessoa ela tem alguma lesão inesperada, mas essa área pediátrica, se a gente começar desde o início, né? Que dica que o Dr. José Roberto dá para o papai e para a mamãe que está vendo o nosso programa? Bom, vamos começar do comecinho. Eu não sou muito adepto do andador, tá? Eu acho que as crianças elas devem ter o estímulo que vem delas mesmo, né? Tá? Chinelinho com alça evita algumas quedas, tá? As crianças ainda têm uma frouxidão ligamentar quando estão começando a andar, alguma fraqueza de quadríceps e o próprio equilíbrio. Então,
o chinelinho ele ajuda, se tiver alcinha, a evitar maiores acidentes, tá? Você falou do cotovelo, algo interessante, né? O cotovelo, como puxar a criança e tal. Em grosso modo, melhor não puxa. Mas se tiver que levantar a criança, levantar a mão com a mão que a gente fala supinada e nunca pronada, tá? A mão como se fosse um espelhinho, assim. Porque isso evita a luxação do Pegar cotovelo. a criança com a mão espalmada para você. Você puxar pelo braço. Exatamente. Puxar pelo punho, pelo cotovelo, por onde? Quando a gente puxa a criança. O que sai do lugar é o cotovelinho, tá? Então, levantar a mão nesta situação com Mas onde pega? supinado, pode pegar no Pode pegar antebraço. aqui no isso, antebraço. no A gente antebraço. vê muito papai, né? Pegando a criança, brincando. Então, olha, papai e mamãe vão ficar atento com isso aí. E para encerrar, andador, alguma coisa para falar de andador? Eu particularmente não gosto muito Não do gosta, andador. não aprova muito. Eu acredito que as crianças vão bem por elas mesmas, os estímulos naturais, né? Então, uma criança que vai bem é quando você deixa ela um pouquinho, lógico, o chão limpo, tal, brinquedinho, bastante situação para que ela se distraia e tem o estímulo de levantar, tá? Com os apoios, tudo, ela vai por ela mesma, né? Isso já está dentro dela, ela nasce com essa informação, tá? A gente quer, mas é dela. Tem o momento certo, né? É dela, cada um tem um momento. Respeitar o momento da criança também, né? Sim, também. Gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar nosso vídeo contato do Dr. José Roberto Zagata Hernandes, ortopedista pediátrico. Vocês viram que ele conhece do 880, né? Vai da criança, né, do recém-nascido lá até o da melhor idade, e por aí ele transita em todas as áreas. É um dos grandes profissionais na região, por isso que a gente fez questão de trazer hoje aqui no Clique Noite para a gente falar um pouquinho. Claro que o nosso tempo é curto, então tem muito para falar, e eu vou deixar contato para o pessoal poder bater um papo com ele, quem quiser fazer uma consulta, enfim, a gente não está vendendo aqui a imagem do Dr. José Roberto, mas ele está aqui à disposição, assim como todos os grandes profissionais da mesma área da ortopedia, também aqui no ABC. Está no nosso vídeo o contato dele. Dr. José Roberto, obrigado pelo carinho, agradeço muito a sua participação com a gente no Clique Noite, viu? Eu agradeço demais o convite, tá? Agradeço o carinho e agradeço o fato de eu poder falar do meu trabalho, assim, e algo que me deixa muito feliz. E com emoção, né? Pô, sempre. Gente, fazia tempo que não tinha uma pessoa que dava entrevista e se emocionava até de sair umas lágrimas assim. Não foi lágrima, só marejou um pouquinho. Doutor José Roberto, obrigado pelo carinho, mas isso é legal porque mostra humanização, né? A gente fala muito que as pessoas têm que ser humanizadas em atendimento, né? E às vezes a gente reclama de alguns profissionais que, puxa, poderia ser mais humanizado. Tá aqui um grande exemplo que hoje trouxe pra gente essa humanização que ele tem dentro dele. Isso é muito legal. Feliz os seus pacientes, tenho dúvida disso. Obrigado pelo carinho. Tá? Obrigado, viu? Clique Noite, volta na próxima